Bom, então vamos lá. Tá? Pessoal, só para antes de começar a aula, falei com a Tainá e com a Sara, se minha voz começar a travar, se a internet começar a ficar ruim, me avisem, porque eu tô achando que a minha internet não tá boa. As coisas estão muito lentas aqui, eu tive problema para entrar, aí vocês me avisem que eu troco para a internet do meu celular, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu estou apresentando. Estou. Aula de hoje, aula de ondas, aula extremamente importante. Ela é tão importante que eu me arrisco a dizer, tá, que o tópico que mais cai de física no Enem é este tópico aqui, é a parte de ondas, tá? Por isso que a gente vai ver com muito detalhe. Eu vou dar ondas para vocês no detalhe, tá? Vocês vão saber tudo sobre ondas. Obviamente, isso não vai ser em uma aula só. Eu vou dividir a aula de ondas em pelo menos 3 aulas teóricas, só para vocês verem a quantidade de informação que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai se preocupar com o detalhe. É importante que vocês perguntem tudo sobre ondas, tá? Porque é o tópico que mais cai. Tanto que tem umas 50 questões só do Enem na apostila. E quem for fazer particular de medicina, cai bastante na Unigran Rio também, tá? A Unigran Rio praticamente todo ano, pelo menos ano sim, ano não, coloca uma questãozinha de ondas, tá? Então, vamos lá. Conceito de onda. Deixa eu só selecionar minha canetinha aqui. Tá selecionada, vamos lá. Conceito de onda. Então, pessoal, qual é a definição de onda? Qual é a definição de onda? Denomina-se onda uma perturbação que se propaga num meio. Então, qualquer perturbação que se propaga num meio, a gente pode dizer que é uma onda. Aí eu dei um exemplo aqui, né? Se deixarmos cair uma pequena pedra na superfície de um lago, a perturbação produzida se propaga sobre a forma de uma onda circular, com o centro no ponto perturbado, tá? Então, se a gente deixa cair uma pedrinha aqui, essa perturbação provocada, ela vai se propagando, no caso aqui vai se propagando no plano, né? E o que você está vendo aqui são as ondas, tá? São essas regiões aqui. Importante, uma onda transfere energia de um ponto a outro, porém sem o transporte de matéria, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Deixa eu tentar abrir aqui um novo slide. Você está aqui, ó, vou botar azul porque o mar é azul. Tem aqui a superfície do mar, e aí você tem uma rolha aqui em cima. Tá? Quando a perturbação é gerada em algum ponto no mar, tá? Ou seja, quando é gerada uma onda, essa rolha ela é elevada. Tá? Quando a perturbação cessa, quando a perturbação para, a rolha ela fica no mesmo lugar onde ela estava. Ela estava aqui nessa posição X e continua nessa posição X. Só que quando veio a perturbação, né, ela elevou a sua posição, depois ela voltou para o mesmo lugar onde ela estava. Isso acontece quando você está no mar, né? A onda passa, você sobe. O que acontece, na verdade, é que você faz esse movimento aqui, né? Você sobe, vem para frente e depois volta. Esse é o movimento correto, tá? A gente vai para cima, para baixo, para frente e para trás. É isso que acontece com a gente. A onda passa, a gente sobe, vai para frente e depois vai para trás. Tá? A gente faz um movimento em duas direções. Só que a gente não é transportado para frente, tá bom? Ou seja, a onda, ela não transporta a matéria. É mais ou menos isso que isso quer dizer. Tem 3 tipos de onda. A gente tem onda unidimensional, que se propaga em uma direção, como numa corda, por exemplo. Se eu pego uma corda e faço uma oscilação para cima, tá? Eu vou ter uma propagação em só uma direção. Então, as ondas de uma corda ocorrem em uma direção. As bidimensionais ocorrem num lago. Por exemplo, essa pedrinha caindo no lago é uma propagação bidimensional, porque está se propagando no plano, tá? É uma propagação no plano. E a tridimensional, ela se propaga em todas as direções, como o som, né?
O som ele é uma onda que se propaga em todas as direções. Você não precisa estar na reta do som para poder escutar o que uma pessoa fala, né? Eu não preciso estar na reta da sua boca para escutar o que você fala. O som ele se propaga em todas as três direções, né? No eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Aliás, alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro slide de conceito de natureza das ondas, tá? Pessoal, as ondas, elas se classificam em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? O que são as ondas mecânicas? São aquelas geradas pela deformação de uma região de um meio elástico, que para se propagarem necessitam de um meio material. Então é o seguinte, a onda ela é mecânica quando ela precisa vibrar, oscilar ou comprimir algum meio material. Tem que ter matéria para ela se propagar, tá? Por exemplo, como é que o som se propaga? Preste atenção nisso aqui, hein? Nessa questão da propagação do som. Como é que o som se propaga no ar? Quando, por exemplo, você tem um alto-falante emitindo som, ele comprime, tá? Por causa do movimento do diafragma, ele comprime o ar e distende o ar. Esse movimento do alto-falante, tá? Para frente e para trás, se você observar, claro que ele faz isso numa velocidade muito grande, mas esse movimento do alto-falante, ele comprime e distende o ar. Então, isso que você está vendo aqui é a propagação sonora. É claro que essa propagação sonora ela é convertida em estímulo elétrico quando atinge o teu ouvido e o cérebro interpreta esse estímulo, né? Que nos dá a sensação de som. Quando a onda sonora é representada por esse modelo clássico de onda, essas regiões maiores aqui, que a gente vai ver depois que chamam-se de crista da onda, representam essas regiões de compressão, tá? E essas regiões que são chamadas de vale representam os momentos de relaxamento, de distensão da onda, tá bom? Só que o desenho correto da onda sonora é essa aqui. O ar é comprimido e distendido, comprimido e distendido, comprimido e distendido. É assim que a gente escuta, tá? A gente consegue interpretar, ou seja, a gente consegue transformar em estímulo sonoro essa compressão e distensão do ar, tá bom? A onda numa corda, por exemplo, tá? Para essa onda se propagar numa corda, eu preciso vibrar a corda, e a corda é um meio material. A onda que que se propaga na superfície de um lago, tem água. A água é um meio material. Então, pessoal, as ondas mecânicas não se propagam no vácuo, porque no vácuo não tem matéria. Eu preciso de um meio material para que as ondas mecânicas consigam se propagar. Por isso que não tem som no espaço. E esse é um problema muito clássico dessa matéria, né? Sempre tem uma questãozinha assim. No filme Guerra nas Estrelas, tararará, tem som de explosão. Aí pergunta por que fisicamente está errado ter explosão no espaço, tá? Porque a explosão com som, você pode ter explosão, não com som, né? A explosão com som é impossível no espaço. Por exemplo, se a gente estiver no meio do espaço e tentar falar um com o outro, a gente não consegue, tá? Os astronautas só conseguiam falar um com o outro, tá? Porque aquele traje do astronauta ele tem um microfone, eles se falavam via microfone, que um não consegue escutar o que o outro está falando, porque ali não tem ar, né? Para ser vibrado e essa propagação se transmitir. A onda sonora, mais especificamente, a gente vai ter uma aula só para falar de onda sonora. Aí eu vou falar da velocidade do som em diferentes meios, a influência que a temperatura tem no som, a influência que a densidade do ar tem no som, tudo isso está reservado para a aula de ondas sonoras. Hoje é só uma introdução ao estudo das ondas. A única coisa que eu preciso adiantar para vocês é que a velocidade do som no ar vale 340 metros por segundo. Eu já coloquei aqui, né? Vale 340 metros por segundo, tá certo? Essa é a velocidade que o som se propaga. Então, por exemplo, quando a gente escuta o barulho de um raio, né? Quando cai um raio, quando a gente vê o clarão, a gente tem que contar
quantos segundos existe entre o clarão e o barulho. Se você contar esses segundos e multiplicar por 340, você vai ter uma distância estimada, tá? Da sua distância àquele raio. Então, por exemplo, caiu o raio, você escutou o barulho imediatamente, caiu perto de você. Agora, você viu o clarão, escutou o barulho 10 segundos depois, ele está pelo menos aí a uns 3,4 km de você. Tá? Porque o som que o raio produz se propaga aproximadamente com essa velocidade, tá bom? Depende de alguns fatores, como temperatura, densidade, mas basicamente é essa velocidade que a gente vai usar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa conceituação, sobre essa definição de ondas mecânicas? Agora vamos falar das ondas eletromagnéticas, tá? São importantes. Então vamos lá ver o que eu escrevi. Ondas eletromagnéticas são aquelas originadas por cargas elétricas oscilantes, como, por exemplo, elétrons oscilando em uma antena transmissora de rádio e TV. Elas não necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagarem. Portanto, elas se propagam no vácuo e em outros materiais, tá? Pessoal, antes dos exemplos, vamos parar aqui e vamos dar uma olhada em como são as ondas eletromagnéticas. Vamos olhar o nome aqui, pessoal. A onda é eletro, então tem a ver com eletricidade. Magnética tem a ver com campo magnético. Na verdade, aí eu botei para vocês que são duas ondas perpendiculares entre si, tá? Uma é um campo elétrico oscilante e a outra é um campo magnético oscilante. Isso que é uma onda eletromagnética, tá bom? Esse aqui é uma arte, isso aqui é um esboço, né, do que vem a ser uma onda eletromagnética. Você tem um campo elétrico oscilante e perpendicular a esse campo elétrico oscilante, você tem um campo magnético, tá? E elas são perpendiculares. Isso que é uma onda eletromagnética. Exemplos de ondas eletromagnéticas: a luz visível, a luz ultravioleta, que a gente chama de radiação ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, raio gama, micro-ondas, tá? Então, tem uma série, tá, de ondas do nosso dia a dia que são ondas eletromagnéticas. E a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas no vácuo vale 300 mil quilômetros por segundo, tá bom? Ou seja, em um segundo, a luz visível, por exemplo, ela percorre 300 mil quilômetros. Por isso que quando o raio cai, a gente enxerga na hora. Só que a gente demora para escutar o barulho. Porque a luz é uma onda eletromagnética e ela viaja a 300 mil quilômetros por segundo. O som é uma onda mecânica e viaja a 340 metros por segundo no ar. Por isso que a gente enxerga instantaneamente o raio e demora para escutar o som. Alguém não entendeu o que está escrito nesse slide? Alguém não entendeu a diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética? A mecânica tem que ter um meio material para se propagar. Tem que ter um meio gasoso, um meio líquido ou um meio sólido. A eletromagnética não precisa, ela consegue se propagar tanto no meio material quanto no vácuo. Alguém quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? Ô, Leandro, é porque, tipo, sempre que fala de campo magnético, eu lembro de ímã, de polos. Tem alguma relação com as ondas também? Com polo positivo e negativo? Vamos falar sobre magnetismo bem mais lá na frente. Esquece isso por enquanto. Isso não Mas vai servir de ondas. não tem nada disso aí, não? Sim, a onda eletromagnética é um campo magnético perpendicular a um campo elétrico, mas você não precisa saber nada sobre eletricidade e magnetismo para compreender ondas, tá bom? É só você saber, por enquanto, saber que a onda eletromagnética ela é um campo elétrico perpendicular a um campo magnético. Basta você saber que a onda eletromagnética tem essa natureza. A gente não vai entrar ainda no eletromagnetismo, vamos estudar isso só no segundo semestre, tá bom? Tá bom, valeu. Mais alguém quer fazer algum comentário? Depois fica tranquila, Sara, que a gente vai estudar magnetismo. Óbvio, a gente vai ver tudo sobre magnetismo. Bom, relaxe.
Pessoal, vamos falar agora então sobre os tipos de onda, tá? A gente vai classificar agora as ondas em relação à sua propagação, tá? E aí a gente vai dividir a onda em três tipos. As ondas chamadas de transversais, que são as ondas que a gente mais vai trabalhar, e são aquelas cuja direção de propagação é perpendicular à direção de vibração, tá? Por exemplo, as ondas que se propagam em uma corda, né? Ou seja, quando você tem uma corda, tá? Você tem uma corda. Se você vibrar a corda nessa direção, tá? Na direção do eixo Y, você vai produzir esse tipo de propagação da onda. Ou seja, você vibrou para cima e para baixo e a propagação foi perpendicular. Isso que é uma onda transversal. Por que, que a onda eletromagnética também é uma onda transversal? Ela é gerada por cargas elétricas oscilantes, né? Então, ó, cargas elétricas oscilantes. As cargas elétricas ficam oscilando. Essa oscilação produz esse tipo de propagação eletromagnética, tá? O processo que envolve essa propagação a gente não vai estudar, isso é física de nível superior, tá? Basta saber que a onda eletromagnética é uma onda transversal. Inclusive, pessoal, a gente vai simplificar a onda eletromagnética com esse desenhozinho, tá? Eu só estou mostrando para vocês como ela é na verdade. Existem ondas que são chamadas de longitudinais, tá? São aquelas em que a direção da propagação coincide com a direção da vibração. Por exemplo, se você tem uma mola, olha esse exemplo que eu coloquei aqui da longitudinal. A gente tem uma mola. Se você oscila a mola para frente e para trás, você vai propagar esse tipo, tá? Você vai produzir esse tipo de propagação. Ora a mola vai estar comprimida, ora vai estar distendida. Ora vai estar comprimida, ora vai estar distendida. Isso que é uma propagação longitudinal. A propagação está para a direita e a vibração também. Ou seja, as duas estão na mesma direção. Você está vibrando a mola para frente e para trás, e ela está comprimindo e distendendo regiões da própria mola na mesma direção. E é exatamente como o som se propaga. O som se propaga dessa forma. Esse tipo de propagação sonora é um tipo de propagação longitudinal. O que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente falar de ondas sonoras é que a gente acaba simplificando as ondas sonoras, tá? Com esse desenho aqui. Então a gente acaba representando uma onda que é longitudinal como uma onda transversal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, saber que o som ele se propaga dessa forma, assim que é a propagação do som. Esse esquema aqui de cima, representando através de uma onda transversal, é só uma ideia de simplificar essa propagação e facilitar o desenho das ondas sonoras. Então, lá na frente, quando eu der ondas sonoras para vocês, tá? Eu não vou desenhar dessa forma. Eu vou desenhar como se fosse uma onda transversal, tá? Para facilitar o nosso estudo. Então, saiba que a onda sonora é uma onda longitudinal, tá bom? A vibração se dá na mesma direção da propagação. E a gente tem as ondas mistas, tá? São aquelas que as partículas vibram transversal e longitudinalmente. Eu dei um exemplo lá no começo da aula, que eu falei das ondas que se propagam na superfície de um líquido. Essas ondas que se propagam na superfície de um líquido, tá? Ou seja, você tem aqui o mar. Aí você tem a tua rolinha lá no mar. A hora que você tem uma perturbação aqui na superfície dessa água, essa bolinha, tá? Essa rolinha aqui, ela vai subir e descer e vai para frente e para trás. Então ela se propaga tanto para cima e para baixo, quanto para frente e para trás. Ou seja, ela se propaga tanto na transversal quanto paralelamente à direção da propagação. Então ela consegue se propagar nas duas direções. Por isso que ela é chamada de onda mista, tá? Por exemplo, você tem ó, a onda no mar, ela tem esse tipo de vibração aqui, tá? Você faz uma vibração vertical. E você tem propagação tanto na vertical quanto na horizontal, ou seja, tanto na direção longitudinal quanto na direção
transversal. Transversal é perpendicular, tá? E longitudinal é ali na mesma direção. Então você tem as duas. Por isso que ela é chamada de onda mista. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre ondas transversais, longitudinais e ondas mistas? Depois eu vou apagar esses rabiscos aqui e colocar bonitinho lá na plataforma para vocês. Então, pessoal, resumindo, ó, recapitulando. Classificou as ondas em unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. O que é uma onda unidimensional? Um. Dimensional, dimensão. Então, unidimensional se propaga em uma direção só. Na corda. Só tem uma direção. Bidimensional, ela se propaga no plano, né? É uma pedrinha caindo no lago. Se propaga. Tridimensional se propaga no espaço, que é o som, por exemplo. O som se propaga no espaço, né? É como se fosse uma propagação, na verdade, é um cone de som, de vibração, né? Ou uma esfera de energia que sai da tua boca. Tá? Ou seja, a propagação é em todas as direções. Eu estou falando aqui para o computador, mas se tiver alguém atrás de mim, ele está me escutando também, tá? Até porque o som tem vários fenômenos, tem reflexão, o som bate na parede, volta, e ele se propaga de fato em todas as direções. Vamos lá. É claro que se você tiver, por exemplo, uma região descampada, né, o fato da pessoa estar atrás de mim e me escutar é facilitado pela reflexão, né? Eu falo, as ondas sonoras batem no computador, batem na parede, batem em todos os objetos e se refletem. Então isso ajuda. Se eu estivesse no meio do deserto, num descampado, e começasse a falar para frente, e tivesse alguém atrás de mim, essa pessoa ia ter uma dificuldade enorme em me escutar, tá? Porque ela não ia ser ajudada pela reflexão sonora, e ela, é claro, quando eu falo, pessoal, o ar que está aqui na minha boca, ele vai vibrando o ar seguinte. Se tiver uma molécula de ar aqui do lado, ela também é vibrada. Aqui atrás, ela também é vibrada, ela também é estimulada. Só que com uma energia, com uma intensidade muito menor. Tá? A grande intensidade, tá, sonora que eu produzo é para frente. Para trás vai ser uma vibração secundária. Tá? Então a pessoa vai escutar o meu som com volume, com uma intensidade muito baixa. Mas ela vai me escutar. Mal e porcamente, mas consegue. Por causa desse resquício de vibração. E, pessoal, não é essa vibração bonitinha para frente como se fosse um cilindro. Né? É um fenômeno um pouco caótico. A grande concentração de energia está na direção, mas é claro que ela consegue se espalhar em outras direções. Né? O ar aqui também vai ser vibrado. O ar que está aqui também vai ser vibrado, obviamente. Pode falar. O eco também é assim, né? É isso. A gente vai estudar o eco na próxima aula. A gente vai estudar uma quantidade gigantesca de fenômenos, tá? Ondulatórios. Efeito Doppler, eco, polarização, ressonância, reverberação. Vamos falar sobre máquina Polaroid, um monte de coisa, tá, pessoal? Tem muita aula de ondas ainda, mas sim, o eco é em virtude da reflexão sonora. A gente tem um tempo de percepção auditiva. Eu vou falar sobre isso na próxima aula também, né? Sobre reforço, reverberação e eco. Bom, então essa primeira classificação que a gente deu foi em relação às dimensões de propagação, né? Unidimensional, bidimensional ou tridimensional. A segunda classificação que a gente deu foi em relação à natureza das ondas. A gente classificou as ondas em mecânicas, né? O que é uma onda mecânica? É uma onda que precisa de um meio material para se propagar. A eletromagnética, ela não tem essa necessidade, tá bom? Onda mecânica, por exemplo, é o som, e onda eletromagnética, por exemplo, é a luz, tá? São as mais famosas. E depois, a gente definiu 3 tipos de onda, né? Em relação à direção da propagação e não em relação à dimensão. Né? A dimensão é unidimensional, bidimensional e tridimensional. Agora, em relação à direção, a gente tem as ondas transversais, eu vibro numa direção e a propagação é perpendicular, ou seja, é transversal. A gente tem a longitudinal, que eu vibro numa direção e a propagação é a mesma, tá? Uma mola, por exemplo.
E eu tenho a mista, que eu vibro numa direção e a propagação é na mesma direção e na direção perpendicular, tá bom? Que é a onda no mar, por exemplo. É um corpo boiando no mar, quando passa a onda, o corpo sobe, desce, vai para frente e para trás ao mesmo tempo. Você pode reparar isso. Você está na água, né? Você está lá boiando. A onda vem, você sobe, é jogado um pouco para frente, depois você volta e vem para baixo. Pode reparar que acontece isso, tá bom? Você está sujeito ali a uma propagação mista da onda. Pessoal, a gente vai estudar agora as ondas periódicas e o desenho da onda periódica que vai ser feito aqui para padronizar é o da onda transversal, tá bom? A gente vai usar a onda transversal como modelo para representar as ondas. É mais prático de desenhar e é mais prático para a gente entender e determinar alguns conceitos. São ondas periódicas. Vamos lá, ó. Se pegarmos uma corda e realizarmos um movimento de subida e descida, produziremos uma perturbação contínua, produzindo uma situação conforme a descrita no desenho abaixo. Pessoal, se eu ficar continuamente, tá, vibrando a corda e com a mesma frequência de vibração, tá? Eu vou produzir uma onda periódica, bonitinha, conforme vocês estão vendo aí. Vamos definir alguns elementos dessa onda? Agora vamos para cá. As regiões mais elevadas são chamadas de crista da onda e as mais baixas de vale. Então, esse ponto aqui é chamado de crista da onda. Aqui está a crista da onda. E aqui está o vale. Por isso que existe a expressão na crista da onda, né? No topo lá da onda. Porra, eu tô na crista da onda, eu tô no topo. Isso é uma expressão que nem da minha época é. Essa é da época do meu pai. Ou seja, da época dos avós de vocês. E amplitude, pessoal, é a metade da distância, tá, entre um vale e uma crista. Ou a distância entre esse chamado eixo de equilíbrio e a crista. Ou entre o eixo de equilíbrio e o vale. Isso que é amplitude, tá bom? A amplitude é essa distânciazinha aqui. Se você pegar a distância entre uma crista e um vale, tem o dobro da amplitude da onda, tá? A amplitude é só isso. Conceitos já conhecidos pela gente de movimento circular que vão dar o ar da graça mais uma vez. Frequência. A frequência de uma onda é o número de oscilações executadas por intervalo de tempo. Pessoal, lá em movimento circular, o que era frequência para a gente? Número de voltas, número de revoluções por unidade de tempo. Agora vai ser número de oscilações por unidade de tempo. Certo? Período. Tempo necessário para uma oscilação completa. O que era período para a gente lá em movimento circular? Era o tempo necessário para uma volta completa. Reparem que o conceito de frequência e período, ele é rigorosamente o mesmo. Tanto que a frequência continua sendo o inverso do período. Ou o período inverso da frequência, tanto faz, é a mesma coisa, tá? E o que é comprimento de onda? Pessoal, o comprimento de onda, que está sendo representado por essa letra grega lambda, tá? É a distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa, tá? Dei 3 definições para vocês aqui de lambda. Pode ser a distância entre duas cristas, que é o que o desenho está escrevendo aí. Pode ser a distância entre dois vales, que também está sendo escrito pelo desenho, ou estou te dando essa terceira definição. Distância percorrida pela onda e uma oscilação completa. A telemarketing está perturbando, cara. Vou botar o telemarketing para falar. Oi, telemarketing, tudo bem? Vou botar ele para falar com a gente. Puta que pariu. Desculpa, gente. Isso já está... Produção, corta esse palavrão aí na gravação. Mas tá demais. Cara, os caras estão me ligando umas 30, 40 vezes por dia, porque tem uma tal de Juliana que arrumou alguma dívida em algum lugar e eu fui agraciado com o telefone da Juliana.
Juliana, regularize sua dívida. Juliana, você que é pelo amor de Deus, cara. Juliana, se você tá me assistindo, tá assistindo essa aula por acaso, regulariza essa porra, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Mas vamos lá. Caralho, o tempo inteiro, cara. É sempre que, alô, é a Juliana. Fala, porra, não é Juliana não, cara. Se eu tivesse dinheiro, eu pagava a dívida da Juliana. Mas vamos lá. Frequência, então. Número de oscilações executadas por intervalo de tempo. Período. É o tempo necessário para uma oscilação completa. E comprimento de onda. Distância entre duas cristas. Distância entre dois vales. Ou a distância percorrida pela onda em uma oscilação completa, tá? Como é que a gente vai chegar na equação da onda? A gente vai usar o velho V igual a ΔS sobre ΔT. Velocidade é distância sobre tempo. E aí eu vou pegar esta definição aqui, tá? Para chegar à equação. Quando a distância percorrida for o comprimento de onda, o tempo será o período. Então, pessoal, esse lambda sobre t nada mais é do que ΔS sobre ΔT, tá? Porque o que é o lambda? É a distância percorrida em uma oscilação completa. E o tempo de uma oscilação completa foi o que eu acabei de definir como período, tá bom? Então, por isso que quando a distância percorrida for o lambda, o tempo será chamado de período. Como 1 sobre período é a frequência, chegamos no famoso V igual a lambda F, tá? Quando o pessoal está estudando ondas, né? Sabe ondas? Sei, porra. V igual a lambda F. Na verdade, não é que o cara sabe ondas, o cara sabe só isso de ondas. V igual a lambda F. Só que tem um caminhão de informação que vocês precisam saber. Quem for fazer prova de particular de medicina, esse slide já dá para o gasto. O slide da galera de particular de medicina é esse aí, ondas periódicas. V igual a ΔS sobre ΔT, que vira V igual a lambda sobre T, que finalmente vira V igual a lambda vezes a frequência, né? Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Importante, pessoal, essa frequência tem que estar em hertz, tá? Sempre que o tempo estiver em segundo, a frequência estará em hertz. É o seguinte, quem for fazer Enem tem que saber tudo que eu colocar aqui sobre ondas, porque o Enem cobra simplesmente tudo de ondas. Tudo, tudo. Tá? Nem na minha época o assunto de ondas era tão grande como é hoje. Porque essa física ondulatória é uma física muito presente no dia a dia e a gente consegue contextualizar com muita facilidade. Por isso que o Enem adora, tá? Dificilmente, por exemplo, você vai ver uma questão de matemática na prova do Enem com números complexos, porque é difícil contextualizar números complexos, tá? Agora, logaritmo é fácil contextualizar, porcentagem é fácil contextualizar, estatística. Então, tudo que é contextualizável, tá? Cai bastante no Enem. Por exemplo, espelho e lente não é muito contextualizável, porque a ótica por trás dos instrumentos de observação ela é muito complexa, ela é muito difícil, tá? De ser contextualizada. Então, o Enem dificilmente em física vai falar assim: você está a 50 centímetros de um espelho plano convexo, de um espelho convexo. Qual a imagem formada? Tipo, é difícil você contextualizar isso. Apesar de dar para contextualizar, né? Espelho de retrovisor de carro, tá? Mas é mais difícil você criar situações para contextualizar isso, com espelho côncavo, por exemplo, apesar de ser possível com espelho de maquiagem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ondas, o Enem tem muito mais oportunidade de contextualizar do que em ótica, por exemplo. Termologia tem muito mais oportunidade de contextualizar do que a parte de ótica. Então, pessoal, assuntos quentes para o Enem. Ondas, toda a parte de termologia, tá? E alguns tópicos da mecânica que eu vou destacar mais na frente. Só o que o Enem mais cobra. Tá? Vamos falar agora sobre o espectro eletromagnético. Já que a gente está falando em contextualização, né? Bora com isso. Pessoal, o que é o espectro eletromagnético, tá? Eu estou colocando aqui para vocês as principais ondas eletromagnéticas.
E o desenho da onda eletromagnética está sendo representado como uma onda transversal, porque a onda eletromagnética é uma onda transversal. A gente sabe que são duas ondas transversais, não é? Uma perpendicular à outra, tá bom? Uma elétrica, uma de campo elétrico, outra de campo magnético. Eu vou mostrar para vocês que são o fenômeno elétrico, ele está acompanhado do magnético e vice-versa, né? Por isso que é o eletromagnetismo que a gente vai estudar. Então está aqui a representação de uma onda eletromagnética. O que eu quero que vocês observem na fórmula é o seguinte: comprimento de onda e frequência. O que é comprimento de onda? Distância entre as cristas, né? Ou entre os vales, ou a distância percorrida em uma oscilação completa. Vamos ficar só com a distância entre as cristas. Então, o comprimento de onda é a distância entre as cristas. O comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência, o que significa que quando eu aumento o meu comprimento de onda, eu diminuo a minha frequência caso eu resolva manter a minha velocidade constante. Essas ondas eletromagnéticas, elas se propagam com essa velocidade que a gente chama de c, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, de todas as ondas eletromagnéticas. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente sabe que a velocidade é lambda f. Então, essa velocidade v eu vou trocar por c, igual a lambda f, tá? Porque a gente costuma usar muito essa constante c para representar a velocidade da luz. E aqui você começa a enxergar que se eu pegar comprimentos de onda muito grandes, eu vou ter baixas frequências, tá? Vamos lá, pessoal. As ondas emitidas, por exemplo, pelas antenas de transmissão, e elas emitem ondas, elas são de comprimento de onda gigantesco. A distância entre as cristas, ela é uma distância imensa, monstruosa, tá? Da ordem de vários metros, ou quilômetros até. E isso faz com que a frequência seja muito baixa. O que vocês estão vendo aqui é a frequência. Vou falar sobre esses prefixos depois. Isso aqui é frequência. Então, se você pegar, por exemplo, tá? Se você pegar, por exemplo, uma onda que tenha 100 Hz de frequência, ela vai ter um comprimento de onda gigantesco, porque você vai ter que colocar nessa equação aqui, 3 vezes 10 a oitava, tá? 3 vezes 10 a oitava. Se a frequência dela for 10 ao quadrado, olha quanto é que dá o comprimento de onda dela. 3 vezes 10 a sexta metro, tá? Um comprimento de onda muito grande. São comprimentos de onda de quilômetros, tá? À medida que eu chego nas ondas de rádio, de televisão, esse comprimento de onda, ele vai diminuindo. Então, a frequência vai aumentando, tá? A frequência está aumentando. O sinal de Wi-Fi, a frequência do Wi-Fi, já é um pouco maior que a frequência do rádio e da televisão, né? Frequência de satélite também, né? Pessoal, isso tem que estar com faixa bem definida de frequência para não ter interferência, tá bom? A gente vai estudar isso mais na frente. As micro-ondas, lá do teu forno de micro-ondas, né? Também é radiação eletromagnética. Depois também eu vou mostrar para vocês como é que o micro-ondas aquece os alimentos. Isso também está na aula de ondas, tem muita coisa. Aí, pessoal, a gente vem aqui para a radiação infravermelha, tá? Pode falar, alguém quer falar alguma coisa? Oi, rapidinho. É porque tem o negócio do rádio que é AM e FM. Tem a ver com isso aí? Ou Tem, tem. mas isso é só a frequência da onda? É só isso? Tem. A AM, ela trabalha com, por exemplo, existe uma rádio AM que é 1220 kHz. E a FM tem uma rádio que é 98 FM, que é 98 MHz. Então, Sara, qual é a maior frequência? Megahertz ou kilohertz? Quilo é mil, né? O megahertz é maior?
Quilo é 1000. Mega é milhão, né? Uhum. Giga é bilhão. E tera é trilhão. Tá? Então, a frequência em megahertz, na verdade, a gente tem 98 mil quilohertz. Tá? Porque 1 megahertz equivale a 1000 quilohertz. Tá? Então, essa frequência de 1220, essa é de 98 mil. Só que para você falar assim, sintonize na rádio 98 mil quilohertz. Não, né? Então, por isso que a gente usa esses prefixos, tá bom? Então, o importante... O celular também, ele tem uma frequência parecida, ele tem uma frequência por aqui, ó, tá? A frequência dos celulares, por isso, pessoal, que quando é lançado uma internet nova, por exemplo, agora vai começar a ter o leilão da frequência do 5G. Percebe que eles falam frequência? Porque tem que ser uma frequência que caiba, tá, dentro de um espectro e não interfira uma frequência já existente. Eu vou adiantar para vocês um problema que possivelmente o Enem pode abordar, que é uma merda que está dando, porque a frequência do 5G no Brasil está encontrando um problema com antena parabólica. A 5G tem uma banda de frequência que usa a mesma frequência da antena parabólica. Só que se tu pegar lá numa aldeia, no Cabrobró do Brasil, tá? O cara só tem antena parabólica lá. As regiões remotas são com antena parabólica. Então, o 5G, para entrar no Brasil, ele teria que usar algumas frequências dessas antenas parabólicas. Então, tá dando atrito nisso aí. Alguém vai ter que ceder. Ou essas bandas de frequência do 5G não vão conseguir entrar, ou a antena parabólica vai ter que sair. Porque você não pode ter duas cargas elétricas oscilantes à mesma frequência. Porque depois eu vou mostrar para vocês que para você sintonizar numa rádio ou numa frequência, você precisa fazer com que teu aparelho vibre na mesma frequência do sinal que está chegando. Aí acontece o fenômeno chamado de ressonância, aí você tem um sinal. Quando você fica mexendo no teu rádio ali, ó, vou pegar aquele rádio de bolinha antigo, quando você bota na 98 FM ali, você está sintonizando o seu rádio na mesma frequência do sinal que a 98 FM está mandando. O sinal está no ar. Por exemplo, agora está chegando o sinal na minha casa, dessa 98 FM, está chegando o sinal da AM 1220, tá chegando tudo que é sinal. Tá chegando sinal de internet 3G, 4G, de antena parabólica do diabo a 4. Se a gente pudesse enxergar esse espectro magnético inteiro, tá? A gente ia ver tudo isso. A gente ia conseguir enxergar todos esses sinais. Ia ser uma loucura, tá? A gente ia enxergar tudo que é tipo de radiação. A gente ia enxergar onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, porra toda, tá? Para a gente sintonizar nessas frequências, a gente precisa programar o nosso aparelho, tá? Para vibrar na mesma frequência da radiação eletromagnética que está chegando. Tá? E aí, quando eles vibram a mesma frequência, é um fenômeno chamado de ressonância, que a gente vai falar também, tá? E aí eu consigo sintonizar. Sara, entendeu esse negócio do AM e do FM? Entendi. Você sabe, Sara, agora fica com o áudio comigo aqui. Qual o sinal que tem mais qualidade, da AM ou do FM? O que tem menor, né? Onde o sinal é mais limpo? Tá? Na rádio AM ou na rádio FM? Onde você escuta com mais qualidade? Cortou. A AM é do quilo? É do quilo. Ah, então na AM? Eu vou te fazer uma pergunta. Já escutaste AM alguma vez? Não, mas é porque eu... Então, cara de pau, como é que tu tá comparando a AM com a FM? Tinha que falar assim, Leandro, nunca escutei essa porra de AM, não. É porque tu sempre pergunta, a proporcionalidade. Ele vai falar de uma coisa menor para ter uma maior onda. Era isso. Não. O lance é o seguinte, o sinal da AM é uma merda, tá? Fica tudo chiado, tudo. Depois coloca por curiosidade na AM e tenta escutar uma rádio em AM. A AM antigamente só tinha AM, tá, Sara? A FM, ela tem um sinal com muito mais qualidade do que a AM. Tá? Aí você vai me perguntar, então, Leandro, por que ainda tem AM? Né? Porque é o seguinte,
quando a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. E o alcance do sinal está justamente no comprimento de onda, tá? Então, a rádio AM, ela consegue ter um alcance maior, porque essas ondas, elas conseguem viajar para uma distância maior sem sofrer muita interferência de outras ondas. Então, o sinal da AM, ele consegue uma abrangência maior, tá? Para você ter uma abrangência grande, você precisa de uma frequência baixa. Porque se você colocar uma frequência muito alta, tá? Esse sinal não vai conseguir se espalhar com qualidade. Por isso que é muito comum, se você estiver passando perto de uma comunidade, estiver com a rádio sintonizada, rapidinho você perdeu o sinal para uma rádio pirata. Tá? Porque o sinal da AM, ele sofre interferência com muita facilidade, porém ele é um sinal muito mais limpo. Alguém aí já viu aqueles carros com uma antena gigantesca que tem atrás do carro, que é tipo rádio amador? Carro que tem uma antena gigante, uma antena grandona, tipo uma antena maior do que a gente. Com essas antenas, tá? Você consegue até captar rádio de fora do Brasil, só que claro que em AM, né? Ou seja, rádios que tem uma frequência muito baixa. Aí, pessoal, a gente começa a entrar na radiação infravermelho. E o que diz? Leandro, Pode falar. foi mal. É porque no dia que você falou sobre o fato do céu ser azul e da gente enxergar o sol como amarelo, você falou que tinha relação com onda também. Aí eu acho que você comentou que o comprimento azul é muito pequeno. Isso tem relação com tipo assim, e que ela Vou falar agora, cara, vou falar agora isso, agora. Ah, tá, foi mal. Agora. Depois que eu falar isso, se eu não tiver te respondido, você me avisa, mas eu vou falar sobre cor agora. Tá? Aí, então, estamos quase chegando nas cores, tá? A gente está agora no infravermelho. Deixa eu só apagar isso aqui, porque tá muito poluído. Está muito poluído, tá? A aula de hoje é assim mesmo, bastante falação, bastante coisa teórica, vocês têm que perguntar tudo, porque tudo que vocês podem perguntar pode cair no Enem. Isso que a Sara perguntou pode ser perfeitamente uma questão de Enem. Então, pessoal, o lance é o seguinte. Vou pegar aqui minha canetinha. Estamos aqui agora no infravermelho. Pessoal, a radiação infravermelha, ela já tem uma frequência maior. A frequência está aumentando, tá? A gente está analisando da menor frequência para maior frequência, tá bom? Então, a gente está aqui no infravermelho. Exemplos de radiação infravermelha na nossa vida. Controle remoto, tá? O controle remoto, ele consegue conversar com a sua televisão através de radiação infravermelha. Pô, Leandro, eu não consigo enxergar a radiação infravermelha. Sim, a gente não é capaz de enxergar o infravermelho. Ah, mas eu enxergo uma luzinha que está no controle remoto ali. Aquilo é o infravermelho? Não, aquele é a luz vermelha, né? Se você enxergar o trajeto que a onda do controle remoto faz até a televisão, você é super-humano, tá? Você é capaz de enxergar radiação infravermelha e você precisa ser estudado cientificamente, tá? Se coloque à disposição da ciência se você é capaz de enxergar o trajeto do raio saindo do teu controle da onda eletromagnética, saindo do teu controle remoto até a televisão. Tá? Você pode até não ser humano, né? Você pode até pertencer a outra raça mais evoluída. Mas a gente não enxerga radiação infravermelha. Outro exemplo de radiação infravermelha. Você está no elevador, tá? Aí você mete uma mãozão no elevador para parar a porta. Todo mundo já fez isso, né? A porta tá fechando, tu quer entrar no elevador, tu vai, pimba, mete a mão. Milagrosamente, o elevador para. Você pode ter certeza que não foi o porteiro que parou o elevador para você. Não foi o rapaz que fica na recepção do prédio, né? O que parou? Na hora que você colocou a sua mãozinha ali, a sua mão e o seu corpo, ele emite radiação infravermelha, tá? Tem óculos, inclusive, o exército usa muito, que enxerga a radiação infravermelho, enxerga calor, né? Então, o corpo, ele libera calor. Isso é óculos de visão noturna. Óculos de visão noturna enxerga o calor emitido pelo corpo, tá? Ou seja, enxerga a radiação infravermelha. Por isso que você consegue enxergar o cara. Já viu aqueles desenhos? O cara bota um óculos, aí tá cheio de cores diferentes, né? Porque o sistema do óculos interpreta cada temperatura com uma cor diferente.
eles costumam atribuir as temperaturas altas para a cor vermelha, ocasionalmente, tá? Mas isso é só uma associação para ficar mais claro da gente entender. Mas é assim que o cara enxerga com visão noturna. É com radiação infravermelha. Então, a nossa mão, que faz parte do nosso corpo, emite radiação infravermelha, que não é visível, você não está vendo. Mais uma vez, se você estiver vendo a radiação emitida pelo seu corpo, se apresente, tá? Algum instituto de ciência. Quando você coloca no computador é mole, ficando maluco. Quando você coloca na porta do elevador, tem um sensorzinho ali na porta do elevador que é capaz de captar essa radiação infravermelha, tá? Então, ele capta essa radiação infravermelha e, através de um processo eletromagnético, ele trava a porta do elevador na hora. Não é na hora, demora um pouquinho. Você coloca a mão, ele capta e trava, tá? É porque a gente emite radiação infravermelha. Outro corpo que emite radiação infravermelha, o Sol. E é isso que te faz queimar. Você fica queimadão com a pele em brasa, né? Se você torra no Sol por causa da chuva de radiação infravermelha que o Sol produz. A radiação infravermelha, ela não é nociva, tá? O que é nocivo é essa turma aqui, ionizante. Essa turma vermelha é a turma que dá caô. A turma azulzinha é a turma da paz. Este tipo de radiação daqui para trás, ou seja, a não ionizante, não tem problema nenhum, tá? Então essa história de o micro-ondas dá câncer, balela, tá? Se o micro-ondas dá câncer, tá? A luz visível também dá câncer, tá? Então cuidado, tá? O câncer tá aí, né? Ô, Leandro. Deu a luz da tua casa, tu fala assim pra mãe, apaga que dá. Se ela fala assim, o micro-ondas dá câncer. Então tu fala, apaga a luz que dá câncer também, porque a frequência é maior ainda. Pode falar. Em relação à radioterapia, que é aquele negócio que, tipo, é para fazer coisa contra o câncer, né? Isso também é de infravermelho? Não, vou falar ainda. É raio-x. Ah, tá. Tá? Agora, vou te falar assim muito mal e porcamente, porque não é minha área, tá bom? Aí você vai saber muito mais sobre isso. Quando você for médica, você vai ter muito mais informação sobre isso. Você vai estudar essa parte essa matéria aí que vai falar sobre câncer. Nem sei nem qual é o nome da disciplina que você vai estudar. Mas aí com certeza isso vai ser falado a você mais lá na frente. Agora, ô Milena, vamos entrar nessa parte da luz visível. Pessoal, o nosso pobre sistema visual só consegue captar isso aqui. O espectro eletromagnético, ele é gigantesco, tá? A nossa pobreza... eu não sei como é que a gente conseguiu dominar o mundo, né? Porque a gente escuta mal, a gente enxerga mal, tá? A nossa sorte é que a gente supostamente é inteligente, né? Não vejo assim muita inteligência, não. Se o mundo tivesse com os animais, ia estar melhor, mas vamos lá. A gente só consegue enxergar do vermelho ao violeta. A gente não consegue captar nenhum outro tipo de radiação. É só isso que é visível para a gente. Tá? Do infravermelho para baixo é invisível e do ultravioleta para cima também é invisível. A gente só consegue enxergar. O próprio violeta, a gente tem dificuldade de enxergar, tá? Tanto que no céu a gente percebe muito mais o azul do que o violeta. Então, o lance é o seguinte, pessoal. Vermelho é a primeira cor que a gente consegue enxergar. É a cor com maior comprimento de onda. Por isso que é a cor que mais se difunde, é a cor mais perceptível, é a cor mais chamativa. Por isso que o vermelho é chamativo. Porque o vermelho tem o maior comprimento de onda, então você vê lá de longe quando o sinal está vermelho. O sinal não é vermelho à toa, né, pessoal? É porque o vermelho, se o sinal fosse violeta, ia dar merda, porque violeta é a cor que você menos percebe ao longe, tá? O vermelho, como ele tem uma baixa frequência, ele tem um grande comprimento de onda, tá? O laranja também, o amarelo também, o verde também. Galera, olha as cores do sinal de trânsito aqui. Vermelho, amarelo e verde. Só não tem sinal laranja para a gente não confundir com vermelho, tá? Mas é vermelho, amarelo e verde, porque são as cores que a gente mais consegue perceber. Milena, você que falou sobre
por que o céu é azul, né? Abre o áudio comigo aí, Milena, rapidinho. Oi. Lembra naquela aula de ótica que eu falei que o céu é azul e o sol é amarelo por causa do mesmo fenômeno? Aham. A reunião de todas essas cores é a luz branca, tá bom? Uhum. O sol emite essa luz. O sol emite radiação infravermelha, a luz branca, né, que é a nossa luz visível, e a radiação ultravioleta. O que acontece? Essas ondas com grande comprimento de onda, tá? Elas conseguem driblar as moléculas presentes na atmosfera. As que têm um pequeno comprimento de onda, elas ficam tomando porrada dessas moléculas, então elas acabam se espalhando. Então elas se espalham, tornando o céu azulado, e o restante que continua se misturar dá amarelo. Por isso que a gente percebe o sol amarelo, entendeu? Ah, tá, entendi. E, tipo, o azul tem um comprimento de onda muito pequeno, então. Violeta também. Tá vendo que à medida que eu tô caminhando para a direita, o comprimento de onda tá diminuindo? Uhum. Então, o comprimento de onda do anil, do azul e do violeta, eles são bem pequenininhos. Tá? Eu achei que tinha a ver com frequência, tipo, o comprimento de onda é menor, então a frequência é maior. Claro, claro. Quem tem alta frequência tem baixo comprimento de onda. É tudo o mesmo fenômeno. Sim, mas é porque eu não entendi até agora o que a frequência faz. Não, o que é a frequência? Frequência é a medida da oscilação dessas cargas elétricas. Tá? Ela não faz nada. Tá? Ela simplesmente mede ela simplesmente mede quantas oscilações essas cargas elétricas oscilantes realizam por unidade de tempo. Isso que é o conceito de frequência. Ah, tá. Eu achei que fosse alguma coisa relacionada, tipo, se propagar mais rápido, esse tipo de coisa. Não, não. Ó, se propagar mais rápido, rapidez tem a ver com o que na física? Velocidade? Velocidade. A velocidade de todas essas ondas é a mesma. A velocidade das ondas eletromagnéticas, 300 mil quilômetros por segundo. Tá bom? Agora, quem oscila muito rapidamente, né? Quem oscila, quem consegue efetuar muitas oscilações por unidade de tempo, quem é estressadinho assim, tem um comprimento de onda pequeno, porque fica fazendo isso, entendeu? Fica indo para cima e para baixo toda hora, certo? Uhum. E quem tem a frequência baixa de oscilação vai ter um comprimento de onda grandão. Essa que é a diferença. Essa que é a influência da frequência no comprimento de onda. Como a velocidade é a mesma, tá? Se você pegar uma frequência muito alta, ela vai ficar indo para cima e para baixo toda hora. Ó, a minha mão está indo com a mesma velocidade, tá vendo? Se eu pegar agora a minha mão com a mesma velocidade, mas subindo e descendo de maneira mais devagar, olha como é que aumenta o comprimento de onda, tá vendo? Ah, tá, entendi. Tá bom? Então a frequência é isso, ela mede o número de oscilações realizadas, tá? E o comprimento de onda é a distância entre as duas cristas, e uma tem influência direta na outra. Como V igual a lambda F, e essa velocidade é constante, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Então, em relação a essa questão da luz, você pode dizer que tem influência tanto da frequência quanto do comprimento de onda. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Tá certo? Milena, foi? Foi. E aí, pessoal, o Sol... Oi, pode falar. É só porque eu tava notando, tu pode repetir, o comprimento de onda do azul é menor, por isso que ele se dispersa mais? É isso que você falou? Só pra anotar. O comprimento de onda do azul, tá? Ele é menor, porque ele tem uma frequência maior, né? Uhum. O comprimento de onda do azul, ele é menor, aí bota entre parênteses, frequência maior, né? Uhum. Ele colide mais com as moléculas presentes na atmosfera e se espalha. Beleza, obrigada. Tá? E o Sol, pessoal, ele também emite uma radiação chamada de radiação ultravioleta. Por que o nome é ultravioleta? Porque está depois do violeta. Por que é infravermelho? Porque está antes do vermelho, né? Infravermelho, ultravioleta. A gente já não consegue enxergar a radiação ultravioleta. Existe a radiação ultravioleta A, que são os raios UVA, UVB
e UVC. A radiação ultravioleta, ela é perigosa? É. Ela é importante para a gente? É. Tá? Então, a gente precisa... Eu vou entrar agora, Rômulo, me desculpe, tá? Eu vou entrar na sua área, pode ser que eu fale um pouco de besteira. Rômulo e Kemi. A produção de vitamina D, tá? Depois vocês confirmem isso com o Rômulo. Fala assim, o Leandro se aventurou a falar besteira de biologia, ele disse que a produção da vitamina D tem a ver com radiação ultravioleta. Então, até onde eu sei de biologia, a radiação ultravioleta, tá? Ela reage com o nosso organismo para auxiliar na produção de vitamina D. Não vou ficar me aventurando em dizer como funciona essa reação, tá bom? A radiação ultravioleta, ela também reage com a melanina, tá? Que dá a coloração na nossa pele, que dá o bronze. Então a gente fica bronzeado por causa da interação da radiação ultravioleta com a nossa pele. Então não adianta você ligar uma luz muito forte de casa e tentar se bronzear. Não vai acontecer nada. Tem que ser radiação ultravioleta, tá bom? Então, na praia, você se queima e fica bronzeado, ou seja, a tua pele aquece e fica bronzeada, porque você recebe radiação infravermelha do sol, aí a tua pele aquece, e você recebe a radiação ultravioleta que reage com a tua melanina, produzindo essa pigmentação, escurecendo um pouco a pigmentação da sua pele, tá? E a produção de vitamina D também é importante pela interação da... Por isso que fala que tem que pegar sol para ativar... Pessoal, alguém que saiba muita biologia me acuda. Fala se ativar a vitamina D, tá certo isso? Receber a radiação para ativar a vitamina D? Sim, você ativa a produção. Oi? Tá certo, você ativa a produção. Isso, você ativa a vitamina D, né? Tô perguntando isso para vocês porque vocês com certeza sabem mais biologia do que eu. Tá? Se eu fosse... A física me permite falar que a radiação ultravioleta, ela auxilia a produção de vitamina D. Tá? Mas o termo certo é que é ativar, ela precisa ser ativada, né? Pessoal, então estamos numa seara, estamos num campo, tá, de radiação ionizante que é perigosa, tá bom? Essa radiação, ela é cancerígena. O excesso de exposição à radiação ultravioleta pode provocar câncer de pele, tá bom? Por isso que o sol é perigoso. E por isso que você passa filtro solar que te previne contra essas radiações ultravioleta, contra esses raios UVA, UVB, né? Eu nem sei se existe filtro solar para radiação UVC, mas vamos lá. Raio-X. Esse tipo de ração não, né? Não tem nenhum cachorro aqui. Esse tipo de radiação de raio-X é extremamente penetrante, a frequência é extremamente alta, tá? Essa radiação, já sentiu que a ultravioleta já vai lá na tua célula, né? Já consegue atravessar a tua pele para desencadear algumas reações químicas no teu corpo? Imagina o raio-X. O raio-X, meu amigo, ele vai lá no teu osso, tá? Ele passa pelo teu corpo sem tomar conhecimento de músculo, de órgão, de nada. Ele vai lá no osso. Tá? Por isso que aquela radiografia do teu osso é com raio-X. Por isso que você não pode sair fazendo raio-X a rodo. Né? Não vou fazer um raio-X do braço. Amanhã eu não sei o que lá. Você tem uma quantidade determinada de raio-X que você pode fazer. Se fosse seguro... O cara que faz, a pessoa que faz o teu raio-X não ia aparecer que estava indo para a guerra, né? Colete de chumbo, fica atrás de não sei aonde, o vidro grosso na sala, porque é muito perigoso. Inclusive, quem trabalha com esse tipo de radiação tem que estar constantemente monitorando e parece que se aposenta mais cedo. Tá? Quem trabalha com radiação tem uma vida útil profissional menor, tá? E, por fim, você tem a radiação gama, os raios gama, que são muito mais poderosos do que os raios-X, e eles estão presentes nas explosões de bombas nucleares, por exemplo, tá? Em reações nucleares. Quando os Estados Unidos teve a infeliz ideia de jogar uma bomba atômica numa cidade do Japão, tá? Dizimando a população de uma cidade inteira, além da explosão causada pela bomba atômica, tá? A explosão da bomba atômica, pessoal, liberou tanta energia, uma temperatura tão alta, tá? Que as pessoas, elas simplesmente sumiram, viraram pó.
Se cai uma bomba atômica do teu lado, você tu não vai morrer igual o desenho animado, vai ficar rodando e vai cair no chão. Teu corpo some, vira farelo, vira pó. Tá? Uma barra de ferro derrete. Tá? Então não tem nem cadáver para enterrar uma bomba atômica. Sem falar que libera essa radiação que é extremamente perigosa, tá? Que é a radiação gama. Tá? Essa radiação gama, você em contato com ela, assim, a probabilidade altíssima de você desenvolver algum tipo de câncer ou você ter filho com uma formação e etc. Tá? Então esse tipo de radiação dos compostos radioativos, ele é extremamente perigoso. Teve aquele caso do Césio-137, que um hospital, não sei se foi um hospital, jogou um aparelho de tomografia no lixo, aí a população foi lá, abriu, pegou uma pedra de Césio-137, que era brilhosa, né, extremamente radioativa, liberando uma radiação ionizante desgraçada, e lamberam a pedra, passaram na língua, no corpo, assim, uma galera morreu e teve câncer, enfim, catastrófico. Então, pessoal, alguém quer fazer algum comentário em relação a esse espectro eletromagnético? Tudo que eu falei aqui pode ser questão de prova. Então, vamos ver como caiu na prova? Depois eu falo nesse pêndulo simples, tá? Na próxima aula. Vou pegar algumas questõezinhas aqui. Vamos lá. 10, questão do Enem. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima desse sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. Então, o cidadão já tinha que saber que a radiação emitida pelo seu corpo é infravermelha, tá? A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência, então aqui era saber que o corpo emite radiação infravermelha. Se não soubesse isso, não acertava a questão. Foi exatamente o que eu falei para vocês, tá? O nosso corpo, a nossa mão, tá? Ela emite radiação infravermelha. Esse sensor capta essa radiação, que é invisível para a gente, e trava o elevador, tá bom? O elevador sabe que a gente está ali porque tem radiação infravermelha sendo emitida, e ele entende que é vinda de um corpo humano, já que os objetos, tá? Na verdade, pessoal, os corpos que têm determinada temperatura, eles emitem algum tipo de radiação, tá bom? Eles emitem radiação infravermelha também, tá? Cada faixa de temperatura emite um tipo de radiação, mas isso aí não é física de nível médio. Vamos embora. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 10? Número 14, do Enem também. Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 centímetros. Nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Então, olha só, pessoal. Vamos lá. Eu tenho 15 pessoas aqui, tá? Formando um período, né? Cada período de oscilação contém 16 pessoas, perdão, tem 16 pessoas. Se eu tivesse só 4 pessoas, eu teria 3 espaços entre elas, não é? Se eu tivesse 5 pessoas, eu teria 4 espaços entre elas. Então, se eu tenho 16 pessoas, eu tenho 15
espaços de 80 centímetros, que são 0,8 metros. Essa continha, 15 vezes 0,8, dá 12 metros. Então, pessoal, essa distância aqui, do primeiro até o último, é uma distância de 12 metros. Alguém não entendeu porque não é 16 vezes 0,8, que é 15 vezes 0,8? Então, vamos embora. A velocidade está em quilômetro por hora. Eu preciso passar para metro por segundo. Preciso dividir por 3,6. Então, vamos fazer 45 dividido por 3,6. Vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Vai dar 450 sobre 36. Eu vou simplificar aqui por 9, tá bom? Vai dar 50 sobre 4. Vou simplificar por 2, 25 meios. E finalmente chego em 12,5 metros por segundo, tá? E agora é só usar V igual a lambda F. A velocidade de propagação é 12,5. O lambda é 12. Por que esse valor aqui é o lambda, tá? Porque ele fala que cada período de oscilação, ou seja, cada oscilação completa, tem 12 metros. E lambda é justamente isso, a distância percorrida em uma oscilação completa. Pessoal, 12,5 igual a 12F, o F vai dar muito próximo de 1 Hz. Letra C. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Alguém não entendeu o que foi feito aí? Então, duas questões do Enem, uma teórica, tá? E uma para vocês colocarem aí a mão na massa. Deixa eu ir atrás de outra. Vou deixar vocês fazendo essa aí, hein? Enquanto eu vou ao banheiro, 2 minutinhos para vocês fazerem essa questão 16. E aí, pessoal? Milena, marcou o que nessa aí? Milena não tá aí. Inara, marcou o quê? Não tá me ouvindo, não? Não. Ah, tá. Devo ter falhado aqui. Agora não. Agora eu tô. O que que você marcou? Eu pensei na E. Na E? Vamos ver? Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é... Não, com certeza alguém já fez isso, já.
Vou me bronzear hoje. A luz é a mesma coisa que o sol. Lembrando, pessoal, que o sol ele vai te dar uma chuva de radiação infravermelha, de luz visível e de radiação ultravioleta, tá bom? O bronzeamento se dá aqui. Cadê o bronzeamento? Bronzeamento tem a ver com a interação, tá, da radiação ultravioleta com a melanina. Então é a ultravioleta. A radiação ultravioleta tem uma alta frequência, né? A garota não conseguiu o resultado porque ela estava exposta à luz visível, que tem uma baixa frequência. Olha aqui o espectro eletromagnético. Tá aqui, ó. A radiação para se bronzear é essa. Aqui é o bronze. A garota estava exposta a isso aqui, ó. Ou seja, ela estava exposta a uma luz de frequência mais baixa ou de comprimento de onda mais alto, porque é o inverso, né? Por isso, Milena, que não pode ser a letra E, tá? Ela, na verdade, ela estava exposta a uma onda de grande comprimento de onda, e não de baixo comprimento de onda, que é o inverso da frequência. Entendeu? Eu tinha pensado ao contrário. Eu achei que... eu tinha pensado ao contrário. Você pensou na ultravioleta, né? Foi, mas eu confundi. Eu falei assim, ela tem a ultravioleta, ela tem baixa frequência, porque ela deve ter um comprimento de onda alto. Não. A ultravioleta tem alta frequência. Eu confundi. As ondinhas que são assim, ó, elas são bem penetrantes, tá? Elas têm uma frequência muito grande. Frequência, tá? É justamente quantas vezes ela consegue ir para cima e para baixo por unidade de tempo. Isso que é frequência. Se ela fica indo para cima e para baixo toda hora, ela tem a frequência muito alta. Tá bom? Essa onda aqui, ó, ela demora para ficar indo para cima e para baixo. Então ela tem uma frequência baixa. Frequência baixa, comprimento de onda alto. Uma coisa inversamente proporcional à outra. Entendeu aí, Milena, essa questão 16? Entendi sim. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Alguém achou que fosse alguma outra opção? Ó, vamos ver essa aí do... Sempre tem uma tirinha na prova do Enem. O Garfield tá dormindo, né? Ele acorda com a pele dele em brasa, né? Aí, essas interjeições aí que ele tá se lamentando aí. Aí ele pergunta, ó, a faixa espectral da radiação solar que contribui fortemente para o efeito mostrado na tirinha é caracterizada como... Muita gente, tá, encheu o pote na ultravioleta aí, tá? Ele não está se bronzeando, ele está se queimando, tá? A radiação do Sol, que é responsável pelo aquecimento ou pelo superaquecimento da sua pele, é a radiação do tipo infravermelha e não a ultravioleta, tá? A ultravioleta, ela tem a ver com bronzeamento. Percebam que o Enem cobrou as duas coisas, né? A radiação ultravioleta tem a ver com bronzeamento. A infravermelha, tu vai se queimar, meu amigo. Querem perguntar alguma coisa sobre essa 27? Eu já confundi essa com ultravioleta. Que se botar para um vestibulando desavisado, sabe? O cara marca ultravioleta e ainda fala que a questão era ridícula. Isso é ultravioleta. Mas você entendeu por que não é ultravioleta? Entendi. Ultravioleta era o bronzeamento, era aquela questão da melanina, tá? Ultravioleta é um bronzeamento, é a vitamina D, isso aí é ultravioleta. Tá? A infravermelha é o aquecimento da superfície da sua pele mesmo, tá? Nossa, de pêndulo ainda não. Não. Vou fazer uma da UERJ, que é fácil aqui. Deixa eu fazer uma da Unigran Rio, depois eu faço uma da UERJ. As duas são fáceis, tá? Das teóricas. Vamos nessa teórica aqui da Unigran Rio, ó. Desde a invenção da ultrassonografia, pais e médicos não precisam esperar 9 meses para saber o sexo, ver o rosto do bebê e detectar problemas de formação.
Agora, uma tecnologia desenvolvida por brasileiros promete avançar ainda mais o diagnóstico por imagem dos fetos, ao possibilitar a navegação virtual por dentro de seus órgãos e a impressão de réplicas quase perfeitas de seus corpinhos. Tá? Reportagem PBs digitais. Ultrassom é exemplo de onda sonora que possui frequência superior a aproximadamente 20.000 Hz. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que: letra A, propagam-se através de ondas transversais? Não. A gente sabe que a onda sonora ela é longitudinal, né? Letra B, propagam-se através de ondas longitudinais? Sim. C, transportam matéria? A gente viu que onda não transporta matéria, apenas energia. Propagam-se no vácuo? Não, a onda sonora precisa de um meio material para se propagar, que ela fica vibrando e distendendo o ar. Né? A luz é um exemplo de onda sonora? Não, a luz é um exemplo de onda eletromagnética, tá? E não de onda mecânica, que é a sonora. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa 66? Fazer a 64, então. A gente faz essa 64, uma da UERJ, e aí fui. 64. O gráfico abaixo apresenta o comportamento de uma onda cuja frequência é de 80 Hz. A partir dos seus conhecimentos sobre o assunto, analise o gráfico e marque a opção que indica corretamente a velocidade de propagação da onda. Considere que as linhas verticais pontilhadas dividem a representação gráfica da onda em partes iguais. Pessoal, olha só. O que é um comprimento de onda? É a distância entre esta crista e essa crista aqui, que tem 1, 2, 3, 4 pedacinhos de 1,5. Então, o comprimento de onda é 4 vezes 1,5, 6 metros. A frequência é de 80 Hz. Então, a velocidade é lambda f. O lambda é 6, o f é 80, 480 metros por segundo, ou 4,8 vezes 10 ao quadrado metro por segundo, se você quiser colocar em notação científica. Pessoal, uma outra maneira que eu gosto também de fazer, de contar comprimento de onda, eu conto uma barriguinha para cima e uma barriguinha para baixo. Tá? É a mesma coisa do que a distância entre duas cristas. Porque às vezes, no exercício, é mais fácil ficar contando quantas barriguinhas para cima e para baixo existem. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa 64? Então, deixa eu fazer uma da UERJ para a gente dar adeus. 60. O UERJ não cobra muito isso não, tá, gente? Tive que ir lá atrás nas provas da UERJ para pegar essas questões. Recentemente eu não achei nada. Agora o Enem está infestado de ondas. Uma campainha emite som com frequência de 1 kHz. O comprimento de onda dessa onda sonora é, em centímetros, igual a... Vamos lá. V igual a lambda F. Onda sonora, a campainha no ar, né? Você não toca a campainha embaixo d'água. Então, a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. A frequência é de 1 kHz, 1000 Hz. Então, o nosso comprimento de onda é 340 sobre 1000, que dá 0,34 metros, que em centímetros são 34 centímetros, letra D de dado. Então, nessa questão, tinha que saber que a velocidade do som era 340 metros por segundo e que a frequência de 1 kHz significam 1000 Hz. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 60 ou sobre qualquer outra coisa da aula de hoje? Passarei os exercícios para casa hoje, não é para sair fazendo tudo. Aliás, tem muita coisa que ainda não é para fazer. Ah, Leandro, teve uma questão lá que você não passou e eu não entendi. Não vou tirar dúvida porque eu não dei ainda, tá? Só vou tirar dúvida das questões que eu passar para casa, porque eu quero que vocês esperem eu dar a matéria, tá? E aí, pessoal, aula da semana que vem.
Aula de matemática 1, dúvidas de progressão geométrica. Aula de matemática 2, dúvidas de cone e pirâmide. Aula de física 1, tá? Dúvidas da aula que eu dei de física 1, que foi de trabalho e energia. E aula de física 2, tá? Dúvidas de ondas. E aí eu vou dar mais um pouco de matéria, tá? Porque as questões de onda são muito rápidas. Então eu vou pegar assim meia hora inicial para tirar as dúvidas e depois tome conceito novo, porque tem muita teoria, tá bom? Tainá, fica aí comigo, tá? Então, Tá. pessoal, vejo vocês na segunda-feira, tá bom?